Pináculo da Tentação, Princesa Isabel, Paris, Mão de Mulher. Parecem elementos aleatórios, mas todos passam pela história da construção da estátua mais representativa do Brasil, o Cristo Redentor. A história da construção da estátua e da associação da fé cristã ao Corcovado remontam à chegada dos primeiros portugueses ao território que, posteriormente, seria ocupado pela cidade do Rio de Janeiro. É a saga da persistência de uma ideia, abraçada e abandonada ao longo de décadas até se transformar em uma realidade concreta no topo de um dos principais marcos geológicos carioca. Mas o que a Princesa Isabel, a cidade de Paris e diversos outros elementos têm a ver com a construção? Conheça agora os segredos e desafios por trás do maior símbolo do Rio de Janeiro. Antes de começar, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal para não perder nossos próximos conteúdos e também não deixe de ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, bora logo iniciar um devaneio. Mantendo uma tradição histórica de ter um monumento religioso em um ponto elevado das cidades, desde os primeiros povoamentos, o Corcovado sempre foi cobiçado pelos católicos como o local ideal para a construção de uma estátua religiosa. Há uma tradição católica, nascida na Idade Média, que busca sempre a construção de um marco da igreja em um ponto mais alto da cidade. É uma forma de fazer com que todos que moram no local vejam que o catolicismo está presente ali. Com o Rio, não foi diferente, explica o historiador Paulo Reis, especialista na história do Rio de Janeiro, com passagens pela Universidade Federal Fluminense, o Instituto Pereira Passos, integrante do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Ainda no século XVI, os primeiros portugueses chamaram a montanha de 710 metros de altura de Pináculo da Tentação, uma referência à montanha onde se deram as cenas de tentação sofridas por Jesus Cristo nas mãos do demônio no Evangelho de Mateus. Já no século XVIII, o cume passa é chamado de Corcovado. Ninguém tem muita certeza sobre os motivos do batismo, mas, para escolher o nome da montanha, estudiosos apontam duas principais possibilidades. A primeira é a semelhança do acidente geográfico com a córcova de um camelo. Outra teoria afirma que o termo pode ser uma adaptação da pergunta em latim cor vadis, coração, para onde vou? Desde tempos muito antigos, os indígenas que habitavam o território carioca já escalavam o Corcovado. No entanto, a primeira expedição oficial, organizada por um estado até a montanha, foi liderada pelo imperador Dom Pedro I em 1824. A empreitada, que resultou na instalação de uma estação telegráfica no topo, com auxílio de bandeiras, foi registrada em texto e imagens pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. A partir daí, o local passa a ganhar maior importância na vida da cidade. 35 anos depois, em 1859, ao ver o Corcovado, o padre francês lazarista Pierre-Marie Bosse defende a construção de uma imagem de Cristo no local. No entanto, mesmo a construção da estrada de ferro do Cosme Velho, que facilitava a chegada de visitantes ao topo da montanha, a ideia seria esquecida nas 3 décadas seguintes. Vamos agora entender um pouco mais como a Princesa Isabel entra nessa história. Desejando homenagear a Princesa Isabel pela recém-assinada Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, pelo menos de forma oficial, um grupo de frequentadores da corte sugeriu a construção de uma estátua dedicada à nobre na parte mais elevada da montanha. A imagem se chamaria Isabel Redentora. A princesa agradeceu a intenção, mas rejeitou a homenagem. Ainda bem, né? Para Isabel, Cristo era o único verdadeiro redentor dos homens. Por isso, ela ordenou o início dos estudos para a construção de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus no Corcovado. Porém, com a proclamação da República no ano seguinte e a consequente separação oficial entre Estado e Igreja, a ideia foi abandonada mais uma vez, afirma o historiador Paulo Reis. Apenas em 1921, às portas do centenário da independência, a estátua do Cristo Redentor começou a abandonar o plano das ideias para se tornar realidade. Sob a liderança do coronel Pedro Corolino Pinto e da escritora Laurita Lacerda, o grupo conhecido como Círculo Católico escolhe, para modelo do futuro monumento, a imagem concebida pelo engenheiro carioca Heitor da Silva Costa. Cristo sob um pedestal, segurando uma cruz cristã com a mão esquerda e o globo terrestre com a mão direita. Logo em seguida, o grupo apresenta um abaixo-assinado de 22 mil mulheres ao então presidente Epitácio Pessoa, pedindo a liberação para a construção da estátua, que por fim acaba sendo concedida. Já em 1923, Dom Sebastião Leme, então arcebispo do Rio de Janeiro, iniciou uma campanha de arrecadação para reunir os fundos necessários para a realização da obra. Naquele mesmo ano, porém, a Escola Nacional de Belas Artes fez duras críticas ao projeto de Heitor da Silva Costa. Além disso, com a cultura do futebol já se consolidando no Rio de Janeiro, muitas pessoas não conseguiram enxergar um globo, mas sim uma bola nas mãos do Redentor.
a imagem ficou conhecida como Cristo da Bola. Diante de tudo isso, após refletir e contando com a ajuda do pintor Carlos Oswald, Heitor decide que, para ser visto de longe, o Cristo terá o tronco ereto e os braços abertos. Para isso, ele também se inspirou em uma antena com hastes cruzadas em forma de cruz, que ficava no Corcovado e podia ser vista da casa de seus pais, em Botafogo. Dessa forma, quem olhasse a estátua de perto veria a figura de Cristo. Já o observador distante perceberia uma cruz cristã. Heitor viaja então em direção a Paris, onde escolhe o escultor franco-polonês Paul Landowski, um dos principais nomes do movimento Art Deco, para ser o responsável pela concepção definitiva da estátua. Os cálculos estruturais são feitos pelo engenheiro francês Albert Camus. Já a cabeça, o rosto e as mãos ficam sob a responsabilidade do escultor romeno George Leonidas. Sobre o modelo das mãos da imagem, um detalhe chama a atenção. Para criá-las, Landowski usa como modelo mãos femininas. Não há certeza absoluta sobre quem foi a modelo. Uma teoria diz que o francês se baseou na tutora de seus filhos. Outra teoria afirma que a inspiração foi a poetisa, declamadora e escultora brasileira Margarida Lopes. No centro desse processo de criação estava então um homem sem crenças, mas curiosamente já responsável pela construção de uma outra obra religiosa. Landowski era ateu, mas esteve à frente da construção do Muro dos Reformadores, uma grande escultura protestante localizada em Genebra, na Suíça. Já o trabalho de destaque de Leonidas antes do Cristo foi Le Diable, em Paris, obra no qual o rosto do diabo é retratado. É curioso que ambos acabariam sendo responsáveis por um dos principais monumentos católicos do mundo. Observa o historiador. Os trabalhos objetivos de construção da estátua vão consumir 5 anos, de 1926 a 1931. Enquanto a concepção e partes da imagem ganham contornos em Paris na forma de plantas, modelos e maquetes, trabalhadores preparam o terreno do Corcovado, inclusive dinamitando parte do topo do morro para garantir a forma de taplô necessária à recepção da estátua. Ainda na capital francesa, Heitor da Silva Costa toma a decisão que será fundamental para a longevidade da imagem. Toda a estrutura de concreto da estátua será recoberta por um mosaico formado por milhares de pedras triangulares de pedra-sabão, material resistente à chuva, ao sol e aos ventos. Estava feito o Cristo Redentor, um cartão postal do Rio de Janeiro. Podemos concluir que a complexidade da obra fez jus à sua magnitude e o impacto no Brasil e no mundo, sendo uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Com uma história quase centenária, a importância do Cristo ultrapassa os limites da religião. O monumento abraça todos os credos. Trata-se de um marco cultural de identificação da cidade do Rio de Janeiro. Uma imagem que mantém permanentemente o olhar vigilante sobre a metrópole. Os cariocas sempre sabem que, ao olhar para o alto, encontrarão um olhar atento do Cristo Redentor. Mas e você? Já foi ou pretende ir ao Rio de Janeiro? Visitar o Cristo Redentor? Você tem vontade? Deixe sua resposta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo com um amigo para ele também saber de todas essas informações sobre o Cristo. Por hoje foi só, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até o próximo vídeo.